Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura do livro Sou um Crime, do Trevor Noah. Este livro em inglês chama-se Born a Crime, que faz muito mais sentido do que Sou um Crime, porque tecnicamente ele nasceu e cresceu sendo um crime, no entanto neste momento já não é. Porquê? O Trevor Noah nasceu durante o Apartheid. Ele nasceu na África do Sul, na altura em que havia uma segregação entre brancos e pretos, e portanto, na altura em que ele nasceu, ele nem sequer devia existir. Era ilegal haver relações entre pretos e brancos, havia anos de cadeia para quem o fizesse, e portanto nós temos aqui a história do Trevor, do nascimento do Trevor, de tudo o que antecedeu o nascimento, o crescimento dele, como foi viver durante o Apartheid, porque o Trevor nasceu em 84, o Apartheid só acabou em 94, portanto 10 anos ainda, portanto ele ainda cresceu bastante dentro do Apartheid, e depois disso ainda teve de lidar com as consequências todas, porque óbvio que quando existe uma coisa destas nunca acaba quando acaba, não é? E portanto até hoje estão a haver repercussões do Apartheid na África do Sul. E portanto o que o Trevor faz aqui é contar-nos a história dele, mas mais do que a história dele, ele tem aqui muito da história da mãe. E é incrível ver o tipo de relação que ele tem com a mãe, porque é uma relação muito... se tu caíres apanhas, podes-te magoar, mas vais apanhar a seguir na mesma. Há muitas coisas que é engraçado ver, porque conhecendo o stand-up do Trevor Noah, ele fala muito sobre a mãe. Aliás, uma das peças de stand-up dele chama-se mesmo Son of Patricia e é só sobre a mãe. E é só fenomenal. Nós temos aqui muito neste livro sobre efetivamente o que foi crescer no Apartheid sendo mulato, sendo uma pessoa de cor. No entanto, ele não se identificava como pessoa de cor, a família dele era toda preta e portanto ele identificava-se como preto. No entanto, os pretos não o aceitavam como preto, os brancos não o aceitavam como branco e ele não se sentia como sendo uma pessoa de cor, portanto também acabava por ser segregado em relação às pessoas de cor. Temos aqui um crescimento muito banhado em sangue, suor e lágrimas. Temos muitas coisas que nós só pensamos, isto foi há tão pouco tempo, como é que é possível que tenha sido há tão pouco tempo, quando nós pensamos que as coisas já evoluíram de certa forma e nós sabemos que não, não é? Mas uma coisa é nós sabermos que não e outra é ouvirmos na primeira pessoa e sabermos as coisas pelas quais ele passou, mais do que isso, as coisas pelas quais a mãe dele passou. E no fundo é isso, este livro fala muito sobre segregação, seja de cor, seja política, seja tudo, porque mesmo entre os pares dele ele era segregado. E portanto nós temos muito disso, temos muito do que foi nascer e crescer na África do Sul durante uma época tão controversa, tão má. E no entanto o que ele faz aqui é uma ode à mãe dele, que é uma pessoa que sempre foi contra as convenções, uma pessoa que nunca se conformou às coisas que lhe estavam destinadas. Ela sabia que tinha duas opções, ou ia trabalhar como criada para a casa de um branco, ou então seria secretária, datilógrafa, por aí fora, e então ela foi estudar e fez questão de aprender inglês porque sabia que para um preto conseguir chegar a algum sítio na África do Sul tinha de saber inglês. E tudo o que ela fez foi porque quis e porque lutou muito para conseguir chegar lá. Portanto, todo este livro é uma ode à mãe dele e eu achei só fantástico, magnífico. A nível de escrita deste livro, para quem já conhece o Trevor Noah previamente, seja de stand-up, seja do The Daily Show, vocês vão perceber que este livro está escrito exatamente como ele fala, o que significa que às vezes pode parecer um bocado estranho, mas se já conhecerem, a nível de escrita vai ser precisamente a forma como ele fala, a forma como ele faz os stand-ups dele. Eu estou deserta para ouvir o audiobook deste livro porque sei que ele usa os vários dialetos que eles usam na África do Sul. Tecnicamente, neste momento, a África do Sul tem, se não me engano, acho que ele diz são 11 línguas oficiais e ele conhece bastantes dessas línguas oficiais. Muitas delas são muito estranhas para nós.
são quase só sons, onomatopeias, e portanto é incrível e eu quero muito ouvir o audiobook. É um livro que eu aconselho, mas vivamente, se não conhecem, se ainda não conhecem o Trevor, vão procurar coisas sobre o Trevor. O Trevor é uma pessoa fantástica, extremamente informado, do tipo de pessoa que a nível político está dentro dos assuntos e não tem medo de dizer o que é que está a falhar, o que é que está mal. Põe o dedo na ferida. É mesmo alguém que não está com paninhos quentes, no entanto falo de forma humorística. E é muito bom ver que sim, pode-se brincar com assuntos sérios, mas também falar a sério quando é para falar a sério. Só que tem sempre o toque do Trevor e ele tem uma voz muito particular, muito peculiar, muito própria, e é isso que é extraordinário neste livro, é ver mesmo a voz dele e ver que o livro está escrito na voz dele. Se há pessoas que escrevem com escritores fantasmas, este claramente não é o caso. Isto é a voz do Trevor, está aqui, fala sobre como foi nascer numa altura em que era proibido e ilegal haver relações entre brancos e pretos. A mãe dele era da África do Sul, o pai dele era suíço, ela escolheu aquela pessoa, ela quis que aquele fosse o pai do filho dela, porque era uma pessoa boa, uma pessoa que ela não queria necessariamente que ele tivesse uma relação com ela, porque não queria, simplesmente achou que era uma pessoa boa e que uma pessoa boa iria dar uma descendência boa. E portanto, tudo o que está neste livro é só extraordinário, todas as coisas pelas quais eles passaram é incrível e honestamente é daqueles livros que têm de conhecer para saber como é que foi. Fala um pouco da história da África do Sul, mas obviamente ele só nasceu em 84, portanto muito do apartheid ficou para trás. E ele fala sobre como era naquela altura, mas muito também do pior, também já tinha ficado para trás. E no entanto as coisas continuam a não estar muito bem e ele também faz menção a isso. E por muito bem eu estou a ser muito suave. Portanto, este é um livro que eu definitivamente aconselho, acho que vale muito a pena, fico muito contente de o ter lido e se eu já gostava do Trevor antes, fiquei a gostar ainda mais e o respeito que ele tem pela mãe, o carinho que ele tem pela mãe, é impossível vocês chegarem ao final do livro e não terem vontade de conhecer esta mulher e de lhe dar um bruto de um abraço, e eu não sou de abraços, mas é uma pessoa extraordinária. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Digam-me nos comentários se já leram este livro, se já conheciam o Trevor, se ficaram com vontade de conhecer o Trevor para quem não conhecia, se ficaram com vontade de ler o livro ou ouvir o audiobook. Há muita gente que opta por ouvir o audiobook porque é narrado por ele e, portanto, lá está, os dialetos, ele fala esses dialetos no audiobook e depois ele diz o que é que estava a dizer. Não se preocupem com isso. Portanto, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!